Deixa eu ter uma luz aqui. Olá, pessoal, boa noite. Aguardando o Dr. Lívio. Entrei aqui um pouquinho antes. Olá, pessoal, boa noite. Olá. Cris, você sempre presente nas nossas lives. Obrigada, viu? É isso aí, batendo ponto mesmo, literalmente. Obrigada. Você gostou da live de ontem? Tinha uma pessoa que você conhece um pouco, né? Doutora Renata Mamed. Jane. Laila! Quanta honra ter você aqui. Mariana. De leve, você viu a de ontem, né? Oi, Laila. Obrigada, viu, querida? Olha, Laila, você me deu uma ideia, hein? Quem sabe um dia você me dá a honra de uma live, hein? Se eu contar pro pessoal quem é a Laila. O Dr. Liv chegou aqui. Aí já vou. Que bom. Aê. Olá, boa noite, Oiê. Boa tudo noite, jóia? Dr. Lívio. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Obrigada, primeiramente, por nos dar a honra de tê-lo conosco aqui numa quarta-feira, pré-feriado. Apesar, né, Lívio, que pandemia é difícil a gente falar de Exato. feriado, né? Mas a gente, vamos lá, vamos Não, dizer que aí. exato, eu que agradeço, Raquel. É um imenso prazer. É uma semana muito importante, independente de feriado, é uma semana que vale a pena a gente fazer de tudo para ter essa honra de participar e de alguma forma colaborar. Sim, hoje eu vim aqui para o CIEC porque a equipe toda está por aqui e queria assistir que eu fizesse a live daqui por conta do Dr. Lívio. Já vi que o Dr. Fábio entrou aí, ó. Então, Ah, ó, bom Dr. demais. Lívio, eu vou ter que medir as minhas palavras, viu? Ah, que Dr. isso. Fábio também, um colega super querido nosso, né? Então, inclusive, Dr. Lívio, eu estou aqui com um documento escrito também por você da Sociedade Brasileira de Pediatria, se eu não me engano, 2017. Isso, fizemos um É, 2017 e um de 2018. Ah, de isso, 2019, é isso. 19, isso. Uhum. Estava antes de entrar dando uma olhada nesse documento. Uhum. E é um documento de extrema importância, principalmente para a comunidade de pediatria, né? Sim. Também. E qual é ainda a importância da gente estar falando, o doutor Lívio, sobre esses sinais precoces, né? O porquê que a gente ainda fala tanto sobre isso, e qual que é a importância de estar, já colocaram o link lá pra O gente. link aí. Uhum. Isso, de estar falando e de identificar esses sinais precoces. Raquel, talvez essa seja a mais importante tarefa nossa pensando no Departamento de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Porque, infelizmente, ainda no Brasil,
nós temos um gap ainda de início de sintomas e diagnóstico e início de terapias e estimulações e tudo, um gap de pelo menos 3 anos. Então, se a gente for pensar entre os pais começarem a perceber sintomas por volta de 1 ano e meio, 2 anos, e mais ou menos com 5 anos do diagnóstico ser feito, nós perdemos no mínimo 3 anos. É um delay que não tem como isso não interferir negativamente na evolução dessas crianças. E foi justamente por conta disso que o departamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento de Desenvolvimento e Comportamento, decidiu fazer esse documento. Não só fazer esse documento, inicialmente a sociedade queria que esse documento fosse fechado para os pediatras. E hoje qualquer um tem acesso. A gente pediu para que isso fosse aberto, não só para os pediatras. E além do documento, todo o Congresso Brasileiro de Pediatria, no curso pré-congresso, nós fazemos esse curso de autismo, de diagnóstico precoce, de intervenção precoce. E além do congresso, nós fazemos não só do autismo, mas envolvido no autismo, mas um curso de neurodesenvolvimento para os pediatras, que a gente está indo em todas as capitais do Brasil. Até agora já foram 16 capitais, que a gente vai no final de semana, passa o final de semana dando o curso mesmo, para tentar fazer diagnóstico precoce. Porque nós sabemos que a intervenção precoce ela faz toda a diferença. E muitas vezes ainda tem uma cultura, porque eu falo da minha formação mesmo. Eu terminei minha residência de pediatria, se eu não tivesse o interesse nessa área, já não acompanhasse mesmo antes na faculdade, e mesmo durante a faculdade, eu não teria visto, às vezes, diagnóstico de autismo na minha residência de pediatria. Um outro ganho que nós tivemos também, graças a gente conseguiu isso junto à Sociedade Brasileira de Pediatria, foi justamente colocar a residência de pediatria antes era em 2 anos. Agora, nós conseguimos levar essa residência para 3 anos. E esse 3º ano para trabalhar exclusivamente desenvolvimento e comportamento infantil. Então, isso foi um ganho que o departamento, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, teve, que acho que a tentativa é somar isso, porque o pessoal que teve uma formação mais antiga ainda tem muito aquela ideia. Espera mais um pouco, coloca na escola, cada um tem seu tempo. O pai falou mais tarde, espera mais um pouco. Isso a gente perde muito em termos de tempo. Tempo e prognóstico, evolução. Por isso que é tão importante falar de sinais precoces, é tão importante falar não só do autismo, mas entender que mesmo que não seja algo de autismo, se está com algum desvio de desenvolvimento, não tem que esperar. Independente, é um distúrbio de linguagem, é isso, não faz diferença. Se existe atraso, esse atraso não pode ser considerado como algo normal. Se é um atraso, é um atraso. Se tem alteração em curva de desenvolvimento, intervenção precoce. Por isso que é tão importante falar disso. É importante mais. E ontem mesmo, né? Ontem eu estava fazendo uma live com a Renata, e a Renata falou exatamente isso, né? Não é a escola, se tem um transtorno de linguagem, um atraso de linguagem, não é colocando na escola que isso vai sanar, né? Isso vai ser resolvido. A escola ajuda muito, a gente sabe disso, né? As interações com os pares ajuda muito, mas quando há um transtorno, a gente precisa de pensar o que fazer, né? Quais são as formas de tratar. Lívio, a gente sabe que como que a gente já tem visto uma melhora gradativa nos últimos anos, né? Nós que estamos aí um pouquinho mais de tempo, a gente recebia as crianças bem mais velhas, né? Nós aqui que estamos, a gente faz a intervenção, a gente recebia com 4, 5 anos. Hoje eu recebo bebês para intervenção precoce, bebês de 1 ano e meio, 2 anos. E a diferença, eu queria muito, assim, se as pessoas vissem a diferença no prognóstico. Hoje mesmo eu estava dando a devolutiva, depois até eu tenho que te falar que é um paciente seu, uma criança que vai fazer agora 6 anos. Então, está em processo já de alta.
Mas por Uhum. quê? Começou precocemente Sim. e estava na dúvida, não tinha um diagnóstico fechado, né? Então, eu acho que é exatamente isso, faz toda a diferença. E isso que você falou é uma coisa muito importante também, Raquel. Assim, não precisa de um diagnóstico fechado para começar uma intervenção. Muitas Perfeito. vezes, numa idade muito precoce, por exemplo, eu falo que assim, até esse dia eu estava conversando isso com o Fábio. Não sei se a percepção sua também foi assim, mas a minha percepção de consultório nesse período, por um lado, entre aspas, lógico que tem outras questões que foram muito negativas, mas teve um lado positivo nessa pandemia, porque eu acho que os pais começaram a ficar mais tempo com as crianças e eles Sim, começaram a observar algumas coisas com mais sim. frequência. E Nós começaram falamos a isso aparecer ontem. crianças, mais precoces com alguma suspeita. E Sim, isso independente da questão do autismo. Mas isso é interessante, porque muitas vezes, numa idade muito precoce, existe uma dúvida mesmo diagnóstica. sim. Não é tão simples fazer um diagnóstico, às vezes, numa criança de 1 ano e meio, quando tem uma alteração de linguagem, por exemplo, muito importante. Porque, às vezes, ela pela própria alteração de linguagem, ela começa a ter prejuízo de habilidade social. E muitas vezes isso também faz com que ela se retraia um pouco mais, até no sentido de buscar interesses um pouco mais específicos. Então, começa às vezes a ter uma nebulosidade. E muitas vezes não é nada, muito pelo contrário, assim, ó, tem algumas características, tem alguns indícios, sim. Vamos fazer a intervenção primeiro. Vamos fazer uma intervenção, vamos ver como é que vai ser essa evolução, porque mesmo que às vezes seja um prejuízo de linguagem um pouco maior, você começa uma intervenção, essa habilidade social começa a melhorar com velocidade maior do que a característica dentro Sim. das crianças do espectro. Então, assim, tem um atraso, isso é uma coisa que é muito importante. Fechou o diagnóstico ou não fechou? Intervenção precoce. Isso é o que vai Exato. fazer diferença na vida de qualquer criança. Então, e isso é o que realmente vai ser um divisor aí do ponto de vista de prognóstico, independente para que lado que vá. A literatura traz isso, né, Olívio? Cada vez Uhum, mais a gente estuda e vê que as pesquisas apontam para isso, né? Quanto mais sim, precoce e as pesquisas estão buscando realmente diagnosticar quanto mais cedo é possível, né? possível. Até Sim. mesmo antes dos 12 meses, nós já conseguimos observar algumas Algumas diferenças aí, coisinhas, né? perfeito. Uhum, De crianças que têm desenvolvimento típico, de crianças que têm desenvolvimento atípico. uhum. E eu costumo falar que não tem efeito colateral em intervenção precoce. Muito pelo Então, contrário. a gente não vai fazer nada de mal, só tem coisas positivas. Você Uhum, falou da pandemia. Ontem nós falamos isso também, né? Estão aparecendo mais crianças e mais novas, né? Eu falei, sim. peraí, aí a gente vai ter que pensar, né? Tem uma relação causal aí, né? De causa da De pandemia, enfim. isolamento social, porque estão mais próximos, A observa gente não vai mais. conseguir ver isso agora, né? Eu acho que a gente pode Sim, até sim. descobrir isso futuramente, Mais à mas frente aí. o fato está aparecendo. Eu acho que uma das coisas realmente é isso que você disse agora, né? Os pais estão realmente observando, ficando mais tempo. Eu, como mãe, observei várias coisas no meu filho que antes eu não tinha tempo, né, para parar e observar. E isso é o lado bom, né, Olívio, que a gente para, observa e já coloca um plano de ação, intervenção aí rápido, Sim. né? Eu acho que isso é importantíssimo mesmo. É, É, e quando a gente fala desses sinais, por exemplo, tão precoces, antes de 1 ano, como você falou, eu acho que isso é importante de falar, sim, não é para fechar diagnóstico com 6 meses, com 9 meses, com 1 ano de idade, não é isso. Se a gente for pegar toda a característica do espectro, em torno de 30% das crianças vão ter realmente alguma manifestação que seja sugestiva antes de 1 ano de idade. sim, Né? E 80% terá até os 2. Então, assim, entre 1 e 2 anos é uma janela que você consegue deixar tudo muito mais claro. Mas antes de 1 ano, por exemplo, a criança que não tem troca ocular, que ela não tem um sorriso social, que é uma das coisas mais importantes, inclusive, para começar a trabalhar de forma mais precoce, a atenção compartilhada, né, que é compartilhar interesses semelhantes. A criança que às vezes, a mãe que observa, que a gente já vê muito isso no consultório, às vezes a mãe fala, não, Lídio, desde quando ele era pequeno,
eu tentava estimulá-lo quando ele estava amamentando. E uma das coisas que as mães mais caracterizam na amamentação é justamente essa troca de olhar mais aprofundada. Ou aquela criança que não gostava do colo, ficava irritada no colo, não gostava daquele tato, ela preferia dormir sozinha no berço. Ou a criança também, que isso é um detalhe que eu gosto muito de frisar. A criança, quando ela é quieta demais, quando ela é muito passiva demais antes de 1 ano de idade, a gente tem que tomar cuidado. Porque isso não é característica, é uma fase de desenvolvimento em que a criança quer buscar muitas coisas. E quando isso não acontece, sinal de alerta. Inclusive, tem um estudo muito legal que eles pegaram assim, a criança com 1 ano de idade, quais seriam as manifestações com 1 ano de idade para o diagnóstico foi feito com 2 anos. Então, lá com 2 anos, fez o diagnóstico de autismo. O que essas crianças com 1 ano de idade tinham de mais diferente? Era justamente o não apontar, não ter um contato ocular adequado e não responder pelo nome. Então, assim, você que é a parte social, né? A questão da interação social. E a parte a intenção social comunicativa, né? Exato. É o social. O autismo é o social. É social. É social. Uhum. A gente falou muito sobre isso. Você me fez lembrar agora de um estudo do Dr. Marcos Mercadante, que infelizmente ele faleceu, Não, né? Mas ele falava muito sobre isso, né? Ele até usava o termo o cérebro social, né? Que nós somos muito sociais, então a criança, e isso, Olívio, você deve observar aí, quando eu termino a avaliação dos marcos do desenvolvimento no consultório, é uma dificuldade muito grande que os pais têm, às vezes, de aceitar. A gente sabe de todas as fases, né, que passam. Não é fácil mesmo, né? Eu imagino, porque eu falo que só sabe quem é pai e mãe, mas é muito difícil entender esses marcos do desenvolvimento, né? Então, entender que aquele marco, quando eu explico, olha, pai, seu filho deveria estar imitando agora, né? Ele está com 2 anos. Não, Raquel, mas olha, isso aqui eu nunca treinei com ele. Aí eu explico, olha, pai, isso daqui não precisa de um treino específico. É um marco, né? Então é um marco. Ah, olha, pai, ele deveria estar pelo menos apontando para aquilo que ele deseja, em vez dele puxar a sua mão e levar até onde ele quer ir, ou aonde, né, ele quer te mostrar, não, mas lá em casa eu deixo tudo. Então, isso somado, e às vezes essas crenças, né, que são pessoais e essa dificuldade de aceitação, quando junta, às vezes, aí vai, às vezes, num colega que fala, não, isso daí vai passar, isso daí com 4, né? Eu também era assim. Aí une esses 2 fatores. Olha, é difícil para eu mostrar para esses pais que o filho tem um atraso importante no desenvolvimento e que a gente precisa correr atrás com intervenções intensivas, que não é fácil, né, Olívio? Eu falar para os pais que daqui para frente as intervenções são intensivas, que é uma caminhada dura aí, né? Pela longa, frente. Na verdade, e longa, às vezes, né? Então, eu acho que isso daí que vocês estão fazendo assim, é importantíssimo, porque ajuda, né? Todos nós nesse tratamento aí e muda um pouco o percurso, né? Dessas pessoas. E a recomendação é exatamente isso, Raquel, o que a gente passa nos cursos e nessas orientações. Inclusive, tem uma lei também, agora tirando a questão do autismo, para os atrasos do neurodesenvolvimento como um todo, da obrigatoriedade do pediatra fazer uma avaliação de neurodesenvolvimento com pelo menos 18 meses. Com 18 meses é obrigatório, mas o que nós orientamos é que isso seja feito em toda a consulta de puericultura até 1 ano de idade, com 18, com 24 e com 30 meses. Então, assim, isso é uma recomendação nossa hoje do departamento, em todos os cursos que a gente dá, para que esse rastreio aconteça realmente de forma precoce. Justamente por conta disso, porque o que acontece muito? A família, às vezes, ela tem o medo de ser alguma coisa. E muitas vezes o medo de ser alguma coisa afasta da situação daquela aprovação, na verdade. E isso vem junto com todas aquelas coisas, assim, calma, realmente o fulaninho da família demorou um pouco mais,
essa frase eu tenho pavor dela, cada um tem Também seu tempo. tem. Porque cada um tem seu tempo se tudo estiver dentro do seu tempo. Porque se Sim, tiver com algum atraso, não tem que esperar, tem que fazer intervenção. A tem uma intervenção ela tem que latência ser que é precoce. esperada, né, Olívio? Uma E por latência que ali de isso? 2, 3 meses, tudo bem, mas Isso não é bola de cristal. Se não. você vai estudar do ponto de vista de neurobiologia, de formação de sinapse, de toda a citoarquitetura cerebral, isso é máximo entre 2 e 5 anos, e principalmente abaixo dos 3. Então, se a gente perde esse tempo, na verdade, você perde um tempo fabuloso em Nossa. relação ao que poderia ter de desenvolvimento. Então, isso não é invenção de moda, isso é comprovado. A neurociência já mostra muito bem isso. Por isso que, assim, o diagnóstico de autismo ele tem que acontecer muito precoce, sim. A intervenção tem que ser antes dos 3 anos. Por Tem que ser antes dos 3 favor. anos. Tem que ser. De preferência, quanto mais cedo, melhor. Com ou sem diagnóstico fechado. Isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito. E hoje, a gente, com essa nova mudança, agora até mudou um pouco a caderneta da criança, lá tem todos os marcos, e a campanha que a gente faz é justamente para o pediatra siga aquilo ali, porque é uma forma até mais fácil dele poder ter aquelas orientações. Para o autismo, para o rastreio, a partir de 16 meses, que é o que a gente recomenda, porque agora tem o MChat, o RF, né, que Sim, foi o que é o mais atual. Por que a gente pede ele? Porque é mais fácil de aplicar, você não precisa fazer curso, você tem ele gratuito, é está no seu rápido, né? computador, é rápido. E tem agora a escala de segmento, que é muito mais fácil para você realmente avaliar isso melhor. E a partir dos 16 meses você já pode fazer. Então, assim, é uma tentativa de tentar ampliar o máximo possível realmente essa questão da precocidade. Ô, Lívio, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu, assim, com certeza isso vai mudar a vida de muitos indivíduos com diagnóstico de autismo, né? E a gente está aqui falando, você está falando, está me vindo várias coisas aqui na cabeça, né? Fica à De vontade aí, que às vezes eu aquisição. me empolgo também e vou falando, você Não, pode é porque é cortar, você muito pode bom. cortar. A gente É, está aqui falando de marcos do desenvolvimento, né? De aquisição de algo de déficit é de repertório. A gente ainda não está falando de crianças que demoram um pouco para que esse diagnóstico seja feito. E aí a gente ainda tem aquisição de comportamentos inadequados. Então a literatura também traz isso. Por quê? Principalmente pela dificuldade de comunicação. Então, quanto mais tempo a criança, né, demora para aprender a se comunicar de maneira eficaz, ele começa a aprender a se comunicar de maneira que seja um pouco não tão eficiente para o outro, mas que é eficiente para ele. E aí a gente exato. começa com os comportamentos problemas também. Que aí sim a gente vai ter muito problema para resolver, né? Porque Sim. aí a gente vai ter que trabalhar com excessos de comportamentos e com déficits de comportamentos. E aí cada vez vai ficando né, mais difícil. Por isso que quanto mais precoce, melhor a gente consegue tratar, né? Melhores são esses resultados, né? Não só por conta dos déficits, né? Mas por conta desses excessos desses comportamentos, né? E eu falo muito isso, Raquel, em consultório, com os pais, eu gosto muito de focar, quando eu vou explicar essas questões, eu falo muito, ó, tem uns pilares aí. Sim. Linguagem, intenção comunicativa, interação social e os comportamentos restritos e interesses repetitivos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque vamos pensar o seguinte, uma criança exclusivamente com um atraso de linguagem, ele vai ter algum prejuízo de comunicação social. Sim. Ele vai ter, às vezes, um comportamento um pouco mais recluso, um pouco mais até antissocial, porque ele não consegue se comunicar bem. Sim. E aí entra um outro detalhe, por exemplo, ter estereotipia. A criança até 30 meses pode ter estereotipia e não ter nada de autismo. A Sim. criança com deficiência intelectual, ela vai ter Também. comportamentos estereotipados com uma intensidade muito grande. Então, por isso que eu gosto muito de falar muito isso, porque a gente não pode analisar as coisas de uma forma muito apenas aquele comportamento, porque isso tudo está integrado. E a criança dentro do transtorno do espectro do autismo, de alguma forma, ela vai precisar se comunicar.
mesmo que seja do jeito dela. Se eu não tenho uma linguagem verbal, uma compreensão adequada, eu vou usar o quê? O que eu tenho de tenho, né? ferramenta que é o comportamento. E Então, por que funciona, né? E funciona, porque de alguma forma isso chama a atenção para as minhas necessidades básicas. Aí entram muitos comportamentos de intolerância à frustração, de birra, as estereotipias para autorregulação, e todos aqueles comportamentos que a gente sabe que ao longo do tempo, se eles não vão trazendo uma medida de uma forma mais sistematizada de como lidar com eles, isso vai só ampliando. Então, por isso que é importante entender isso. Assim, a causa, a gênese do autismo não é o comportamento repetitivo em si ou o comportamento inadequado. É uma intenção comunicativa, a interação social que ela é restrita. Eu vou desenvolver menos linguagem porque eu não Perfeito tenho você falar isso. necessidade. Porque eu não tenho É muito necessidade. bom, Porque se eu Lívio, não você falar isso. preciso... Porque se eu não preciso interagir bem, eu não tenho por que desenvolver linguagem de forma adequada. Eu uso o meu comportamento não verbal, de alguma forma funciona, entendeu? Exato. E aí, às vezes, dependendo como é isso para a família, muitas vezes não tem um diagnóstico, ou ainda não está com um direcionamento terapêutico adequado, eles vão, às vezes, reforçar muito o comportamento do ponto de vista negativo. Sim. E isso vai piorar muito a capacidade de adaptabilidade dessa criança para as necessidades pontuais. Né? Sim, e é incrível, né? Porque as pessoas, eu dou aula de comportamento problema e as pessoas sempre me perguntam como que esses comportamentos severos, eles se tornam severos, né? Autolesivos, esses, né, os comportamentos graves. E aí eu falo, olha, vocês pensam que comportamentos graves, eles não começaram dessa maneira, né? Eles começaram lá quando a criança era bem pequenininha, e aí um dia, e não acontecem do nada, sempre tem uma função, né? Então a gente ainda não conseguiu observar a função, mas a função tem. Então, um dia ou outro a criança se joga no chão e ela ganhou acesso a algo que ela queria. Pronto. Ela aprende rapidamente que se jogar no chão, ela consegue acesso a algo. Ou ela consegue se esquivar de alguma coisa, que é algo muito difícil. Principalmente pela parte social, né, Lívio? A gente sabe que no TEA, diferente desses outros diagnósticos, tem uma questão nessa parte social, né? Várias avaliações que a gente já fez, a gente não conseguia ver, aí às vezes eu ia para observar a função, falei, olha, isso aqui é esquiva social. Isso aqui não é acesso a tangível, isso aqui é esquiva social. Ah, Raquel, não é possível. Eu falei, olha só, começou a entrar mais pessoas, comportamento problema. Então, são sutilezas, né? Então, o espectro, ele traz isso, né? Diferente de... Eu acho que a diferença é essa, né? Tem algumas sutilezas, né? Por isso que é espectro, né? Por isso que é espectro, porque é algo muito heterogêneo, né? Eu falo assim, eu não atendo crianças com autismo, eu tenho várias crianças com vários tipos de autismo, na verdade, né? A gênese está ali. A intenção comunicativa restrita, a reciprocidade social restrita, a intenção realmente, a atenção compartilhada bem difícil, dependendo, lógico, da gravidade, está ali esse prejuízo, junto com os interesses restritos, junto com os comportamentos repetitivos, a inflexibilidade cognitiva. Mas a gravidade disso, ela é muito distinta. Então, realmente, tem situações muito sutis, que você às vezes vai perceber, inclusive, uma certa intenção comunicativa, mas muito restrita ao interesse específico, mas que vai buscar, mas ele não é autista, ele busca a criança, ele quer brincar com o colega, quando é do interesse dele. Exatamente. Então, aquele interesse restrito eu busco, mas eu tenho dificuldade nessa manutenção, porque eu compartilho da atenção quando é dentro da minha rigidez, ali, do meu comportamento mais rígido. E tem a criança que não vai olhar nos olhos de forma alguma. Então, você vai ver realmente um espectro aí. E dentro desse espectro, até ele não, eu não considero o espectro, que às vezes a gente lê algumas coisas no artigo, parece uma coisa linear. Né? Eu não consigo ver o espectro como uma coisa linear. Porque, na verdade, mesmo a questão da linguagem, da questão social, do comportamento inflexível, cada um tem uma singularidade. Então, na verdade, assim, não é uma coisa tão linear assim como a gente imagina. Talvez para ler, para colocar em um artigo,
para colocar em um critério diagnóstico uma coisa linear que funcione mais. Mas não é o que a gente vê. Por isso que Você está falando aí, eu acho que eu nunca fiz um PEI único. Exatamente isso. Falhou aí um pouquinho, né? Voltou, Olívio? Voltou. Eu acho que eu nunca fiz um plano de intervenção do mesmo jeito para uma criança e para outra. É impossível. Isso aí que você falou, né? Eu lembrei aqui de uma figura que eu gosto muito que fala do espectro, né? Eu esqueci o nome que ela é uma autora. Ela fala dos tons, né? E aí ela vai falar dessas habilidades. É exatamente isso que você falou, né? Então não é linear. Então, em cada habilidade tem também uma variação dentro de cada área, né? É isso, né, Lívia? Perfeito. E por isso que é legal, que é uma coisa que eu particularmente falo muito em consultório, por mais que você direcione, tem que trabalhar a habilidade social, tem que trabalhar a intenção comunicativa, a inflexibilidade cognitiva, a gente coloca isso às vezes no laudo que fica uma coisa engessada. Mas o contato interdisciplinar, ele é essencial justamente por isso. Perfeito. Porque se você não consegue trocar com o profissional que está acompanhando aquela criança, às vezes você não consegue também, de alguma forma, colaborar com aquilo ali. Então, essa troca, eu até falo assim, o tratamento tem que ser multiprofissional. Não, ele tem que ser interdisciplinar. Porque se não tiver uma troca de forma adequada, a gente não consegue realmente ter um direcionamento justamente por causa disso. Porque cada um tem a sua individualidade dentro do espectro, com suas necessidades específicas, e dentro também do programa, uma dinâmica que tem que ser modificada. Né? Porque, assim, às vezes, assim, se eu for, não vou avaliar só de ano em ano, não faz isso não, porque senão, às vezes, a gente não... eu já ouvi isso algumas vezes, não pode de forma alguma. A gente tem que avaliar o mais curto possível, porque às vezes aquela habilidade foi melhorada e você já tem que trabalhar outra situação. Então, isso é mais também. Eu vou torcer para que uma das minhas supervisoras que mora fora do Brasil esteja aqui ainda, que ela entrou, viu, para assistir a nossa live, para ela ver como que a gente tem médico aqui em Goiânia, assim, ó, que está praticamente falando aqui de aba e de programa de tudo aqui, porque é exatamente isso, né? Eu tenho a supervisão semanal, ela é para isso, né? Sim, então, tem criança aqui que em 3 meses eu tenho que olhar e falo, peraí, limpou já, adquiriu tudo, atingiu o critério, eu tenho que fazer nova avaliação. Vamos embora. Tem criança, não. Tem criança que demora mais. Então, é até assim, quando o pai chega e pergunta, Raquel, quando que vai ser a próxima avaliação? Eu falei, não sei. Depende aqui, agora vamos trabalhar. Eu traço os objetivos para os próximos 3 meses. Mas eu quero que ele cumpra, né? Então, mas a avaliação é constante. E tem que ser uma coisa dinâmica, né? Porque vamos pensar o seguinte, você fez todo aquele trabalho, entrou pandemia, saiu da escola, vai ficar em casa, num apartamento lá de 60 metros quadrados, sem poder visitar a avó. Aí você já tem que mudar tudo. A gente mudou tudo, né? A gente teve que mudar a vida, né? E a mesma situação, né? O tipo de intervenção. Aí as pessoas falam, vai fazer terapia na mesinha, vai fazer naturalística. A gente fala, também não sei, depende. Né? Depende, inclusive, como que a criança vai evoluir. Então, e tem habilidade, né? Tem habilidade que vai ser melhor trabalhada dessa maneira, tem habilidade que vai ser melhor trabalhada aqui. Então, a gente vai ficar sob controle do desempenho da criança, do indivíduo, né? E isso, eu acho que essas questões que ainda torna o espectro ainda mais, assim, um pouco difícil, mas apesar que as pessoas estão já compreendendo, né? As pessoas já chegam sabendo um pouquinho mais, é isso que a gente está fazendo aqui, né, Olívio? Por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente fala, às vezes a gente acha que é repetitivo, mas a gente fala mais. Mas é preciso, né, para informar. Verdade, né? Exato, porque o nível de informação, quanto mais você tem, mais você estuda sobre essas questões, você vai ver que você tem a primeira noção do quão é tão complexo, né?
Sim, Porque não tem como muito. você falar assim, ah, às vezes eu vejo, ah, não, mas fazer o diagnóstico é fácil, é tranquilo. Eu não acho de forma alguma. Ah, lógico, os quadros mais graves, você consegue bater o olho, você já sabe mais ou menos se é aquilo. Mas algumas situações de sutileza, e por que isso é importante, Raquel? A gente que trabalha Perfeito. muito com isso, a gente vê muitas perguntas dos pais, né? E talvez a Sim. pergunta que eu mais ouço, assim, Lívio, vai sair do espectro? Essa é Nossa. uma pergunta que me dá agonia muitas vezes, não de responder. Porque se a gente pensa dessa forma, de uma forma muito singular, esse não é o objetivo. O objetivo é trabalhar a função. O objetivo é fazer com que a criança tenha adaptabilidade dentro das necessidades dela. Tentar fazer com que dentro das condições cognitivas dela, ela consiga ter o máximo possível de aproveitamento do ponto de vista evolutivo. Então, Perfeito. isso eu acho que a Perfeito. gente tem que tomar muito cuidado. Porque assim, mas Perfeito. vai ficar igual às outras crianças? Tomara que não, em alguns Eu casos. não. Porque se Deus ficar, ele me vai livre, todo mundo sofrer igual. muito. Ele vai sofrer muito se ficar. Porque isso não é uma característica dele. Mas ele pode Isso. ficar um pouco, entre aspas, bem entre aspas, um pouco diferente, mas com uma função que ele consiga executar de forma adequada e que vai fazer uma diferença tremenda na qualidade de vida dele e da família. Né? Então, assim, acho que isso também é outra coisa que me incomoda muito às vezes, sabe? O objetivo do tratamento é sair do espectro. A gente não pode fazer isso, porque muitas vezes realmente, muitas vezes não vai sair se realmente é o autismo. Algumas características, elas vão persistir. Mas e daí? Se eu consigo ter uma boa adaptabilidade em cima disso, pronto. Você está falando isso, comportamentos adaptativos, né? Eu acho que Exato. sempre falar sobre isso, né? Falar, lutar, colocar. Eu lembro assim, né? Até em questão do tratamento nosso, né? Uhum. Hoje eu fico pensando, né? O meu PEI de hoje e meu PEI de, sei lá, 8 anos atrás, né? É, É completamente diferente. Então, sim. ainda bem que é diferente, mas a gente foca muito nessa adaptação da criança, né, do adolescente ao meio que ele está. Ontem o Bruno fez uma live sobre gamificação. E Uhum. aí, eles falaram muito sobre isso, né? Não tem como tirar, por exemplo, videogame de adolescente, tirar. Mas, porque é a geração Z, né? É a vida, né? Até, senão você fica É, até sem ter contexto social, né? mas precisa de uma presença, de um, né? Então, De um limite, né? a gente precisa saber mensurar isso daí. E acho que no transtorno do espectro, acho que a ânsia, né, a dificuldade que os pais têm às vezes é de ter essa variabilidade muito grande, né, no tratamento, no diagnóstico, nas intervenções, né, mas eu acho que daí para frente, se seguir essa linha de raciocínio, as coisas vão andando, Sim, né, Lívio? sim. É, me fala um pouquinho para o pessoal, né, a respeito dessas, assim, quais são os sinais, né, que as pessoas precisam olhar. É, a gente tem várias pesquisas que apontam que a partir já dos 12 meses, já a gente já consegue observar algumas diferenças, né, entre as crianças que têm desenvolvimento típico das crianças que têm desenvolvimento atípico. Para Perfeito. quais sinais? Essa, inclusive, foi uma pergunta que o pessoal do Goiás me fez hoje. Eu falei assim: olha, essa pergunta eu vou fazer para o Dr. Lívio. Quais são os principais sinais Os mais principais. precoces aí, né? Ótimo. Isso. Primeira coisa, a gente tem que pensar no que é a característica do autismo, que é justamente o quê? Um prejuízo de adaptabilidade de comunicação social. Então, se a gente pensa nisso, primeira coisa, ele vai ter uma dificuldade em buscar muito o outro para que exista uma troca social. Então, o que isso vai me trazer? Uma dificuldade, por exemplo, em fixação do olhar? Sim. Ou um olhar atípico, de às vezes olhar de uma forma que atravessa por você e não está ligado a você? Vai ter uma dificuldade maior em compartilhar uma atenção. Então, se eu compartilho com outro de interesses que sejam mútuos, eu consigo ter reciprocidade, eu aprendo com o outro.
A criança dentro do espectro, mesmo muito nova, ela não vai compartilhar esse interesse de forma recíproca. Às vezes ela vai dar uma prioridade muito maior para os seus óculos do que realmente para o contato social que ele quer ter contigo. Ele vai buscar muitas vezes muito mais um objeto do que uma figura, a figura humana em si. Ele vai ter dificuldade de apontar justamente porque o apontar muitas vezes até acontece se aquilo é do interesse restrito dele, mas não é um apontar para se comunicar de forma social. Ele vai ter dificuldade em se adaptar a situações novas. Então, com 12 meses, a gente já consegue ver uma criança com um brincar disfuncional. Ou é um brincar com muito enfileirar, com muitas coisas rodando, ou seja, é um brincar que não está trazendo alguma situação de funcionalidade. Ele não vai conseguir, às vezes, entender a brincadeira do put. Put, achou... Por quê? Porque ele não vai ter essa compreensão social do que é aquilo. Esse brincar imaginário não funciona de forma adequada. Um ano de idade, por exemplo, pelo menos o mamã, papá, dá, já tem que sair. Já tem que Se sair. ele não usa algum esboço de linguagem para isso, já é um sinal de alerta, pelo menos para um atraso de desenvolvimento de linguagem. E junto disso, vem os comportamentos restritos, os interesses mais rígidos. Então, as estereotipias, os comportamentos repetitivos, a seletividade alimentar, as Alteração alterações de sono. sensibilidade, alterações de sono, isso é importantíssimo. Alteração É de sono. muito importante. Eu já vi várias vezes levar no consultório porque a criança não dorme bem. Eles não estão nem suspeitando de alguma coisa vinculada ao autismo. E vai porque a criança não consegue dormir. É um sono irritado, é uma criança irritada, que é uma outra coisa que é importante, uma certa agitação, Sim. uma inquietação. Né? Sim. Uma outra coisa relacionada aos comportamentos repetitivos, que é interessante, porque às vezes uma criança, ela achou alguma coisa legal, ela tem um esboço de às vezes parecer uma estereotipia, mas aquilo teve função. A criança com autismo, esse comportamento repetitivo, ele não tem muita função. É uma coisa realmente que não está associada a algo. É apenas o fazer de alguma forma que não vai ter um vínculo realmente para qualquer situação social. Dentro lá das questões sensoriais, uma coisa que é muito importante, não só apenas a acessibilidade auditiva, mas a criança que muitas vezes ela tem uma sensibilidade menor à dor. É muito comum, às vezes, a gente ver isso e na criança dentro do espectro. E aí, uma outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, regressão. Eu acho que teve até uma pergunta. Precisa falar sobre isso. Isso é importantíssimo. Qualquer idade, se houve alguma regressão de linguagem ou algum comportamento mais de isolamento social, que antes a criança não tinha, independente da idade, é sinal de alerta, sim. Me fala alguma coisa que dá isso que não seja dentro do espectro do autismo. A não ser que seja algo muito grave, um tumor, uma coisa muito grave. Pronto, que terá outras manifestações, mas algum quadro, por exemplo, algum trauma que a criança sofreu. Mas ela não vai perder esse contato social, ela vai ter prejuízos outros, mas essa intenção comunicativa, ela vai persistir. Então, quando existe uma regressão de linguagem e essa criança, junto disso, ela muda essa questão relacionada a essa interação social, isso é importante. E a Renata colocou ali que eu ia falar isso agora, Renata. Independente de pandemia. Porque na pandemia, às vezes, isso acontece. Isso realmente acontece, às vezes, por mudanças de rotina. E aí, um outro detalhe, que eu ia falar, inclusive, linkando com a questão da pandemia. Mudanças de rotina. A criança que mudou a rotina, fomos viajar, fomos na casa da avó, mudamos o trajeto, alguma coisa aconteceu diferente e ela se desregula. Então, isso também são alguns sinais que a gente pode estar pensando aí dentro do espectro. Engraçado que você vai falando, a gente vai lembrando, né? Aquela criança chegou até aqui porque fez uma viagem, né? E aí os pais desconfiaram e trouxeram, que foi justamente isso, né? O marco do pai, o gatilho foi esse. Foi uma viagem que foi fazer e o pai falou, olha, ele deu um problema naquela viagem e até então não tinha tido nada. Eu nunca tinha visto, Lívia, chegou uma menina para mim.
que teve uma regressão e assim, se os pais não tivessem me mostrado os vídeos, eu não acreditaria. E engraçado, os pais médicos e os pais tinham muita dificuldade de observar, porque ficou muito emparelhado com uma situação muito aversiva que a criança viveu, que foi uma visita num dentista. E aí a mãe falava, Raquel, você acha que não foi aquela visita no dentista? Eu falei, olha, pode até ser que realmente aquela visita Pode ter sido foi um algo muito, gatilho, alguma muito coisa, né? ruim, mas foi É. sabe, foi um fato. Mas, Li, foi uma regressão que eu não imaginava, porque realmente a menina, ela já estava formando frases. E ela chegou Sim, para mim sim, sem sim. vocalizar nada. Eu nunca Então, vou assim, esquecer de um foi caso grave semelhante, esse. aqui é de um paciente de Anápolis. E eu acreditei também porque eu vi os vídeos, que é uma coisa que eu sempre peço quando os pais vão traz Sim, os a vídeos, gente sempre mostra os vídeos, pede. manda vídeo, Isso. acho isso importante mais. Sim. Que eles mostraram exatamente isso. Ele tinha realmente algumas características de uma linguagem bem funcional. E ele precisou fazer uma cirurgia, uma adenomidalectomia, tirar a adenoide e a amígdala. Depois disso, ele teve uma regressão. E aí, qual que é a primeira ideia? Pode ter sido alguma coisa na anestesia, isso tudo, e reviraram a criança, fizeram ressonância, fizeram tudo. Na verdade, muitas vezes, isso tem na literatura também, que algumas situações de um estresse tóxico, ela pode ser fator de gatilho para desencadear isso. Muitas vezes eu já tenho uma predisposição genética ali, por isso os fatores ambientais são tão importantes também, Exato. entendeu? E aí, uma coisa que eu não, toda vez que eu falo dessa questão de regressão, eu nunca consigo parar de lembrar disso. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a vacina. Porque geralmente essa regressão... Um momento bom para falar disso, não tem nada a ver. Porque essa regressão ela vai acontecer quando? Se a gente for lembrar lá de todo o processo de citoarquitetura cerebral, das podas neuronais, de tudo aquilo, isso vai acontecer geralmente entre 1 e 2 anos, principalmente entre 1 ano e 1 ano e meio. Sim. Então, geralmente, isso coincidia com a época que aplicava a vacina de 15 meses. Então, meu filho desenvolveu autismo porque a vacina causou autismo. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. Por favor. Não existe isso. Não tem hoje não existe a menor pretensão de evidência científica de pensar que a vacina tem alguma relação com isso. Então, toda vez que eu falo de regressão, eu sempre falo, não, eu tenho que falar de vacina, eu tenho que falar de vacina. E pensar porque que muita gente ainda tem isso, entendeu? Isso. E muitos pais deixaram de vacinar os filhos por conta, né, dessa história, né? Por muito tempo as pessoas deixaram de vacinar os filhos com medo de vacinar. Eu sei que tem uma comunidade na Austrália que não vacina os filhos por medo das vacinas causar autismo, né? Então, esses dias o meu primo que mora lá veio me perguntar, porque ele estava querendo ter filho, eu falei, por favor, se for ter filho, vacina em tudo, não tem nenhuma relação. Isso é importante. Não tem mesmo. Tá? Isso aí não tem. Isso surgiu muito lá atrás, não sei se vocês sabem essa história aí, mas eu vou contar rapidinho. De um cirurgião pediátrico, na verdade, que ele começou a perceber essas questões, ele achou que, assim, não, já que vou fazer essa correlação. Ele publicou isso numa revista famosíssima. Sim. E isso por muito tempo foi. Depois perceberam que teve uma fraude, inclusive, do ponto de vista científico. Essa revista teve que se retratar, porque realmente ele publicou isso de forma leviana mesmo. E tanto é que ele foi cassado, o registro dele como médico foi cassado. E isso até hoje ainda pulverizado, né? Então é complicado. Eu acho que, quanto mais a gente falar disso, melhor. Sim, eu acho que você lembra uma época que ele esteve aqui no Brasil, né? Sim. Você lembra? Sim. Esteve aí. Mas eu acho que é importante a gente falar disso, né? E assim, não é porque a gente. Eu sempre costumo falar para os pais: olha, não sou eu que estou falando, eu estou falando em nome da ciência. Então, eu te mando os links daquilo que eu estou falando, né? Então, não é a Raquel. Eu estou falando aqui baseado nisso e nisso. E por que eu falo isso, né? Se o meu filho estiver um problema de garganta, por exemplo, eu não vou... posso até dar umas gotinhas de limão, desde que seja junto com o antibiótico que o médico prescreveu. Eu dou, mas junto com o antibiótico, porque foi testado.
Sim, né? exatamente. Então, acho que isso é importante demais a gente falar, né? E Uhum. lidando e se tratando de TEA, de um transtorno invasivo, como a gente está falando aqui de alguns casos, né? Eu vi que uma mãe acabou de falar, então meu filho dava tchau, mandava beijo, ou seja, de repente para. A gente tem que correr atrás. Alguma Não dá coisa para está perder errada. tempo. Alguma coisa Não está dá. errada aí. Uhum. E mesmo que não seja autismo, mas saiu da curva de desenvolvimento de alguma Perfeito. forma. Então, independente se é ou não autismo, não tem nada. Às vezes eu ouço muito isso assim, nossa, ainda bem que não é autismo. Não, porque se você não trata algumas outras situações, pode ser que o comprometimento seja igual até pior, dependendo da gravidade aí. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado realmente com isso, porque, e ainda mais, assim, eu falo que felizmente, o autismo hoje ele está tão mais divulgado do que antes. Felizmente, Sim. porque quanto mais a gente conseguir, porque assim, gente, entende? A gente está falando de uma coisa que é de um para cada 54 crianças. Olha, eu já ia falar, olha a prevalência. Um para cada 54 crianças é a última do CDC de 2020, né? Isso. A 1 para última 54, atualização isso dele. mesmo. Do ano 1 para passado. 54, do ano passado, de 2020. Então, Isso. assim, não é uma coisa rara. Não, é muito frequente. E quantos a gente não vê que às vezes você faz o diagnóstico no filho e às vezes o pai, a mãe Pai. vai investigar isso depois, principalmente o pai, porque é mais frequente no sexo masculino, né? Sim. Acaba que às vezes, nossa, realmente, e às vezes está tratando de uma ansiedade, tratando de alguma fobia social, com algumas dificuldades, e que vai se encaixar depois quando você faz o diagnóstico de filho. E muitas vezes, Sim. quando isso se encaixa, mesmo na idade mais adulta, lógico, em casos leves, ainda consegue melhorar algumas habilidades. Então, assim, Sim. isso é por isso que é tão importante essa questão da informação. Que colocou que até achei legal, porque informação exatamente. Você tira preconceito e você Isso. direciona tratamento. Não tem nada melhor que isso. Né? Isso. Né? Exatamente. Olha, Letícia, essa frase aí foi de uma campanha nossa, hein, lá do Goiás. Eu acho que foi em 2000 e, sei lá, 18 aí por aí. Eu perdi a Uhum. noção do tempo com essa pandemia, mas eu acho que é isso, né? Informação, menos preconceito, tratamento adequado, Com né? evidência científica, Por baseado em favor, evidência científica. por favor, se vocês puderem mandar aqui, o pessoal aqui mandar, inclusive saiu agora um manual super legal que já está traduzido das práticas baseadas em evidências, que é algo que eu acho que realmente é complexo, não é fácil, mas Uhum. eu lembro uma vez que a gente foi na Ludovica, eu nunca vou esquecer esse fato, mexeu muito comigo, e eu não soube responder, na época, um pai virou, ele levantou no finalzinho, ele falou assim, olha, tá todo mundo falando aí de um monte de coisa para fazer. A fono tá falando, a TO tá falando, a psicóloga tá falando, mas o certo é, quando eu tenho um filho com autismo, eu não sei o que eu faço, porque eu entro na internet, no Instagram, e Não, cada lugar fala, coisa demais. a minha tem baseada, a minha cura, a minha isso. E na época eu lembro que eu fiquei assim, gente, que eu falo para esse pai? E realmente, na época, a gente só tinha algumas coisas do NAC, então tudo muito ainda em inglês, e você entrava, o CDC tinha, mas era tudo assim, ainda um pouco mais complicado. Eu falei, gente, as pessoas precisam fazer um movimento melhor aqui no Brasil sobre as práticas baseadas em evidência de uma maneira mais clara, né? Para entender e mostrar. É exatamente isso que eu falei do antibiótico, né? O meu filho está com algum problema. Eu vou dar o antibiótico ou uma água com limão, né? Uhum. Raquel, vou dar um antibiótico para ele, porque eu tenho Sim. certeza que aquilo ali vai resolver. Porque eu não quero, né? Eu não quero testar. Mesmo que o filho do vizinho tomou água com limão e aquele ali falou que deu certo. Eu acho Eu que isso gosto é de uma importante. fala do Paulo Matos, que eu nunca vou esquecer um congresso que eu tive a oportunidade de estar com ele. Que ele falava exatamente assim: o conhecimento científico é democrático, mas a ciência não é democrática, não. Não é? Ciência não pode ser democrática. Se você não replica aquilo e você não consegue realmente mostrar que aquilo realmente é aquilo, não é ciência. Então, essa É. história, na minha experiência, isso não existe, gente. A minha experiência pode ser qualquer coisa. E Não pode. eu posso publicar qualquer coisa na internet que Pode. muitas vezes. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque
O diagnóstico do autismo, independente de gravidade, independente de idade, ele traz um impacto familiar, um impacto ambiental muito grande. Então, assim, essas famílias, muitas vezes, elas estão vulneráveis demais. Então, o que elas acharem que, às vezes, vai tocar um pouco mais nelas e, às vezes, aquilo, de alguma forma, desperta, se precisar vender a casa, eles vão vender a casa para fazer aquele tratamento E vende, né? específico. E E vende. vende, E e vende, vende. Para e filho, vende. gente, a gente vende o que a gente Então, tem assim, para por tratar. isso que não só orientação, mas a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque a gente está mexendo com o desenvolvimento da criança, então a gente está mexendo com a vida dela, com o desenvolvimento, o que vai acontecer lá na frente. E, além de tudo, a gente está mexendo com uma questão ambiental, uma questão familiar, que muitas vezes, dependendo da situação, destrói um casamento ou um casamento. Quantos casos de Sim. autismo que a gente vê que a família, que os pais se separaram por várias situações? E Logo no isso início, né? interferir, e logo no início. Então, assim, a responsabilidade nossa tem que ser muito grande. E principalmente por quê? Porque realmente não é um tratamento a curto prazo. Não adianta a gente querer enganar a família e falar que, olha, rapidinho ele vai estar melhor. Não é, gente. É uma coisa que vai demandar tempo, vai demandar esforço. A família tem que estar junto, tem que estar junto de todos. Ai, muito bom você falar isso. Isso. Tratamento é escola, é interdisciplinar do ponto de vista de profissionais, mas Sim. tem que ter um engajamento familiar. Acho que nada mais do que a família para tratar. Por isso que eu falo muito Sim. da questão do ABA, das terapias comportamentais, sendo aplicadas no ambiente familiar. Eu acho isso sensacional, porque se a gente não Perfeito. replica, as coisas, elas não evoluem. Perfeito, perfeito. Eu falo que o treino de paz é Treino essencial. parental, isso aí é É essencial. essencial. A gente, Essencial. aqui Essencial. agora, assim, a criança chegou, a gente já marca. Vamos começar o treino. Aí É, a família fala: como que é esse treino? Eu falo: vem para o primeiro dia que eu te explico. Porque não dá. É um transtorno que não dá. Não adianta a gente ter em qualquer. casa, a gente É, orientar e o pai, a criança tá lá querendo a água, o pai tem que saber que naquele momento ele precisa ajudar a criança a apontar, alguma coisa assim. Gente, eu tô olhando aqui, falta 6 minutos, Lívia. A tá gente acabando, conversa hein? É. demais. Gente, nossa! E olha, o pessoal fez algumas perguntas aqui, a gente nem. Aham. Olha, gente, eu vou ter que randomizar e escolher. Escolhe aí Vamos que a ver gente tenha aqui. tempo. Empolgo também. Ah, tem uma aqui legal. As habilidades desenvolvidas no acompanhamento quando crianças pode se perder quando ficar adultas. Eu acho que entendi mais ou menos assim, né? Eu acho que na verdade as habilidades elas vão se transformando, Transformando. né? Até porque existem demandas, né? Então as Sim, demandas vão aumentando, né? Isso é legal, porque você lê até lá no DSM, ele fala muito isso, né? Que tem a questão de até que as demandas sociais estejam bem estabelecidas. Isso acontece quando? sim, Não vai no acontecer período com 3, nem escolar, com né? 6, nem com. E não vai acontecer até terminar realmente um período importante de desenvolvimento. Então, na Sim, verdade, o que tem que tomar cuidado é que, às vezes, assim, adquiriu aquilo ali. Para aquele momento é suficiente. Mas, às vezes, se uma demanda aumenta muito e ela não é suficiente mais, você tem que continuar a intervenção. Por isso que é uma perfeito. coisa que tem que ser ao longo do tempo. E, às vezes, mesmo você falou assim, às vezes, tem alguns pacientes que a gente até dá, entre aspas, uma alta. Sim, Mas às vezes vai a ter alta que. assistida. É É, que. Exatamente, é. porque às vezes vai ter que retomar, porque as demandas sociais, acadêmicas, elas vão aumentando. Imagino, principalmente na adolescência. Né? Sim, e essa parte social, né? Essa parte Uhum. social também é algo depois que a gente pode até falar aí pra frente, que é uma parte que a gente. Eu até já te dei uns spoilers, né? Aí Ah, das que habilidades sociais, bom. que é alguma parte. Ó, essa inflexibilidade cognitiva, né? A gente falou e eu É, parei bem aí, né? Eu acho que isso é uma parte bem específica do autismo, né, Lívia? Essa sim, sim. inflexibilidade, assim, junto, lógico, com os outros aspectos que a gente falou, né? É, Não ela isoladamente, mas se a gente pensar aí, às vezes, até num diagnóstico diferencial, essas sem dúvida. estereotipias, rigidez, você falou muito dessa seletividade, né, no questão de olhar para os objetos, né? Então, isso aí é um pouco
dessa hiperseletividade, na verdade, né? A literatura até traz isso, né, pra Como gente. hiperseletividade, exatamente. É, E você falou uma isso. coisa interessante, porque muitas vezes uma criança com TDAH ela tem um hiperfoco também em Exato. situações que são prazerosas. Qualquer criança às vezes pode ter um hiperfoco, entre aspas, mas a diferença é justamente a inflexibilidade. Uma coisa é eu ter Sim, hiperfoco, outra coisa é eu ter uma rigidez em cima daquilo, em que eu só sim. falo naquilo, eu só retomo aquele assunto, eu só quero aquilo, eu trago toda uma situação para aquela rigidez, para aquela inflexibilidade. Então, E se isso ajuda mudar, muito no diagnóstico diferencial. E e se se mudar, mudar, desorganiza, né? desorganiza. Aí desorganiza. É, Então, é assim, e isso. é uma das coisas que eu acho que talvez nessa fase de pandemia, alguns pacientes que não eram medicados tiveram que, às vezes, ser em alguns momentos, ou tivemos que mudar algumas coisas, justamente foi por conta dessa inflexibilidade cognitiva. E acho que isso é uma coisa que a gente Exato. tem que ter em mente, que eu acho que, assim, lógico, a questão da intenção comunicativa ela é importante mais no autismo. Essa questão ela é o cerne. Mas essa inflexibilidade cognitiva, ela tem sempre que ser muito bem avaliada, porque muitas vezes ela atrapalha, inclusive, a evolução. E se não bem E trabalhada, você não acho que trabalha a evolução. a gente pode até falar disso depois, porque eu já tenho dados que, principalmente em casos leves, deu uma pioradinha na pandemia, Uhum, com certeza, com viu? certeza. A gente tem 2 minutos livre, não vai dar, eu vou ter que despedir de você. E eu acho que vai ficar querendo mais, mas eu preciso agradecer e eu acho que agora, em pés leves, a Renata tá falando, tá vendo? Eu É, acho que é. inclusive alguns pacientes que a gente até compartilha, a gente já conseguiu ver. Gente, eu acho que ficou claro por que que eu convido o Dr. Lívio. Eu falo Lívio aqui, né? Porque a gente vai batendo Não, papo mas é. durante as semanas. Ó, o Dr. Fábio ficou assistindo a Um abraço, Fábio. gente. Que prazer. Obrigada, Fábio. Só tenho a agradecer, né, por você, primeiro por você estar fazendo esse trabalho aí frente à Sociedade Brasileira de Pediatria e por ser daqui, né, por ser nosso aqui de Goiás. E obrigada por tanto esclarecimento e continue assim, ajudando a gente com esse conhecimento, essa simpatia, essa disponibilidade. Obrigada, viu? Isso, eu que agradeço. Acho que o que eu puder fazer, podem ter certeza. Eu vou falar outras lives, a gente vai conversando. Quem sabe no A gente futuro vai se aí batendo. a gente não Isso vai, não mesmo. vai, não faz outras lives aí para estar sempre ajudando da melhor forma possível. A Eu que gente agradeço. chama. Foi um Olha, prazer. obrigada. Só para terminar, assim, eu e o Fábio, nós estamos com parceria também. A gente está fazendo toda terça uma live de TDAH. Então, só para profissionais de saúde e da educação, 7 horas, primeira, 7, não é? 8h15. Essa Ah, primeira é. turma já fechou, que nós íamos fazer para 200 pessoas, acabou fechou em 220, mas futuramente a gente vai colocar de novo de TDAH e de cuidado escolar. Tá Vou bom? compartilhar lá no CIEC para todo mundo depois seguir. Tá sendo ó, Combinado. show. Eu estou Tá bom. acompanhando. Um abraço. Gente, obrigada. Foi um Obrigada, prazer, Lívio. gente. Um Valeu, abraço. viu? Até mais. Até Valeu a próxima. demais. Obrigada. Tchau, Por tchau. nada. Oi, pessoal. Obrigada. Amanhã, às 19 horas, eu estarei aqui com o Dr. Hélio, falando sobre TEA e as outras comorbidades, né? Entre elas o TDAH. Tchau, tchau, gente. Tchau, Cris. Tchau, gente. Eu quero saber quem é o nome da querida aprendizagem. Tchau, Andréia. Um beijo. Isso, close friends, isso mesmo. Obrigada, gente. Um beijo.